Bom, gente boa, tô aqui assistindo um vídeo do Rubens. Vai ficar um pouco extenso, mas eu quero pegar algumas poucas partes, né, das suas falas, né? Faz uma mistura de algumas coisas. E sem mais demora, quero analisar as palavras dele e também poder refutar, né? Com argumentos, mostrando textos, mostrando fatos. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês ouçam o que o Rubens diz aqui aos 7 minutos e 33 do seu vídeo, para que eu possa continuar falando em cima da sua própria fala, dos seus próprios argumentos. Vamos acompanhar aqui. Ageu, meu amado, presta atenção aqui que isso é muito importante. Se você não entender o momento do que ocorreu, como ocorreu, o que foi dito pelo Criador pela boca de Ageu, você vai ser levado pela enganação do sistema religioso, porque eles usam a Bíblia fora de qualquer contexto de tempo, época, situação. Eles usam ao bel prazer para poder falar o que eles querem que você entenda, mas que nem sempre é a realidade do que aconteceu. Bom, no sistema eles usam a bel prazer, tirando de um contexto para manipular pessoas, para enganar, né? Porque evidentemente são safados, né? O que ele está falando de um sistema. Então quem faz isso, que este sistema que o Rubens está denunciando faz, quem pratica as mesmas coisas tem o mesmo mau caráter daquele sistema, né? Então quem retirar Ageu do seu contexto, na opinião do Rubens, né? Vou usar a palavra mais clara, não deixa de ser não passa de ser um safado, uma pessoa mal intencionada, manipuladora, né? Vamos ver então se o Rubens passa para nós qual seria o contexto no qual Ageu estava profetizando. Vamos prosseguir aqui que ele vai explicar como isso aconteceu. Então vamos ler o livro de Ageu, sabendo o seguinte: olha, na escritura, quando eles vão situar tempo, eles não falam como hoje, dia 10 de abril de 2015. Não, eles não fazem dessa forma. Eles dizem, no dia tanto, do mês tanto, do reino do rei tal, ocorreu isso assim assado. Agora você veja um detalhe. Quando o que está sendo dito está situado em Israel, ele diz, no ano do rei tal de Israel, rei tal de Samaria, de Judá, ocorreu isso, tá certo? Para situar você no tempo e no espaço. Agora, quando é na Babilônia, eles dizem no ano do rei da Babilônia. Quando você vai ver aqui Ageu no começo, e nós não lemos Ageu, só vi um pedacinho com a minha amada aqui bem rápido. Bom, ele não leu Ageu, mas ele já sabe que o início está desta forma com que eu vou mostrar para vocês. E já abri aqui, o que o Rubens está explicando é o seguinte. Ageu começa a contar a data dizendo assim, no ano segundo do rei Dário. Quem seria o rei Dário na visão do Rubens? O rei da Babilônia, quando na verdade Dário não é rei da Babilônia, Dário é um rei persa, tá? Os persas haviam invadido a Babilônia, haviam trazido, né, ajudado os judeus a saírem da Babilônia. Isso foram 3 retiradas, né? Quem conhece a história sabe que eles ficaram 70 anos na Babilônia. Deus levantou o rei Ciro, terceiro rei antes de Dário, olha a época, tá? 17 anos, 15 anos na verdade antes de Dário. E ele tirou o povo, trouxe o povo a Jerusalém. Então o Rubens presume que Dário, o rei da Babilônia, que é um rei persa, que né, nem foi ele que invadiu a Babilônia, estariam eles aqui na Babilônia, provavelmente porque por Dário ser um rei da Babilônia. Bom, Dário era rei persa, e o motivo pelo qual os judeus não estavam contando no segundo ano, no quinto ano do rei de Judá ou do rei de Israel, é porque não havia rei Israel, Rubens. Tá? Então você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se informar antes de abrir a boca em um vídeo. Né? Até aqui eu nem sei, nem acredito que você tenha mentido propositalmente, né? É mais uma falta, é um desdém, é uma falta de zelo, né? Pelas coisas do Criador. Como você vai falar aqui em seguida que, nossa, eu não estudo, eu nem li. Já peguei, abri aqui, eu vou interpretar. Por quê? Porque o Espírito do Pai está sobre mim. Mas Zorobabel era filho de Sealtiel, provavelmente já estava morto, senão o Sealtiel seria o príncipe de Judá e não Zorobabel. Veja que ele não chama Zorobabel de príncipe, de rei, ele não tinha tomado o trono ainda, e não tomou o trono, não houveram mais reis em Israel, né? A história não mostra mais um profeta se levantando e ungindo um rei, colocando ele no lugar do seu pai, não aconteceu. Enfim, Zorobabel, filho de Sealtiel, que era filho de quem? O filho de Jeoaquim. Quem é Jeoaquim? Jeoaquim é o rei que dominava sobre Israel, Judá, né? No momento no qual eles foram levados cativos para a Babilônia.
provavelmente 87 anos antes desse evento aqui, né, de Ageu. Ageu, gente boa, já está 17 anos no mínimo, em Jerusalém. A profecia, pelo menos a profecia que vem a ele, assim fala o Senhor dos Exércitos e traz uma profecia a Ageu, essa profecia acontece 17 anos, no mínimo 17 anos, de 19 a 17 anos após eles já terem voltado a Jerusalém. Estou falando 17 porque houveram 3 saídas, 3 exílios, tá? Primeiro, o segundo e o terceiro. Então Ageu, no mínimo 17 anos após estarem todos eles em Jerusalém, não na Babilônia, como Rubens pateticamente afirma, ocultando o quê? Ocultando a época, o espaço, ocultando o contexto no qual ele diz que é o sistema, entendeu, gente? É o sistema que oculta isso. E eu vou provar isso aqui, que eu já estou falando do rei Dário, né? Vou mostrar quem era o rei Dário. Primeiramente vou ler o texto que fala de Ciro, né? Que foi o terceiro rei antes de Dário, terceiro rei, veja bem, né? Se Ciro retirou o povo da Babilônia, como é que Dário, 17 anos após esse evento, estava ainda na Babilônia com o povo de Israel que já tinha saído? No primeiro ano de Ciro, rei Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor da boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todo, deixa eu só subir um pouquinho, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem há entre vós, de todo seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor seu Deus. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Bom, enfim, leia aqui o livro e você vai entender que Esdras, né, o pessoal já havia sido retirado da Babilônia por Ciro. Mas eu quero ler o capítulo 4, que ele faz 3 ou 4, agora eu vou correr aqui. Bom, já corri aqui, é no 4 mesmo, vou ler o 4 até o verso 4 mais ou menos, que fala um pouco do rei Dário. E ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, veja que Judá e Benjamim era o povo que estava cativo na Babilônia juntamente com os levitas, né? Mas eles contaram só a tribo de Judá e de Benjamim. Que os que tornaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor, já edificaram, já começaram a construção. O Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, aos chefes dos pais, e disseram-lhe: deixai-nos edificar conosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir até aqui. Os assírios se levantaram, estavam querendo se infiltrar nessa época, mas veja aqui a resposta de Zorobabel. Porém Zorobabel e Jeshuá, né, Josué, está falando em Ageu e Zacarias, é o mesmo personagem, e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Tá vendo? Rei da Pérsia, não é rei da Babilônia não. Vamos ver quem é o sucessor do rei da Pérsia, Ciro. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Plano do que? De reedificar o templo. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia. Quando isso durou? Até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Veja que houve um intento do pessoal da Síria para que eles não reconstruíssem o templo, ou quiseram se infiltrar de alguma maneira. Eles queriam impedir aquela obra, eu não sei por que motivo, se era um motivo místico, mas os assírios não queriam que aquilo continuava. Então eles infiltraram conselheiros, né? Tá aqui, ó, conselheiros, e alugaram contra o povo conselheiros para frustrarem o seu plano. O que acontece? Aí na época de Dário, isso já antes de Dário, aqui a Bíblia não conta, mas se você ler as crônicas babilônicas e outras histórias por aí, você vai ver que antes de Dário, o rei da Pérsia era o seu filho, que tinha por nome Cambises II, né? Se você procurar aí na internet, você vai ver. Vou até deixar um link aí na descrição para que você possa ler um pouco sobre a história dos reis persas. E você vai ver que depois de Ciro veio Cambises II, e depois dele, já 17 anos após o evento do povo voltar para Jerusalém, é que aparece o rei Dário, o rei da Pérsia, e não da Babilônia, que
o Rubens disse que ele é rei da Babilônia, né? Conhece tanto da história, conhece tanto do contexto que nem sabe quem é esse rei, de onde ele surgiu. Não sabe nem quem era Zerobabel, que era neto de Joaquim, não sabe nada, né, Rubens? Aí fica aí fazendo seus vídeos toscos, vendendo esses DVDs. Quero ver se você ser homem e pedir para o pessoal, olha, devolva os DVD que eu vou devolver o dinheiro, porque eu menti no vídeo, falei um monte de mentira e ocultei a época e o espaço e tudo aí do pessoal. Mas enfim, vamos prosseguir aqui que ele falou mais algumas pérolas nesse vídeo, coisas absurdas, mentiras. Aí são mentiras descaradas porque a Bíblia desmente ele e eu vou provar, tá bom? Bom, já voltei o vídeo, vamos ver o que o Rubens fala acerca da forma com que ele encara a escritura, interpreta e o espírito que lhe ajuda, né? Vamos ver que espírito é esse. Nós não lemos Ageu, eu só vi um pedacinho com a minha amada aqui. Deveria ter lido. Para poder a gente ler ao vivo, que eu falei, minha amadinha, vamos gravar. Minha amadinha falou assim, eu vou me preparar rápido, e correu ali. E já tá aqui para vestir a blusinha preta, que ela tava com a blusa branca. Então, nós não lemos ainda, depois do Descontaminado. Vamos ler agora, vamos dar uma olhada legal agora com você ao vivo. Entende, meu amado? Eu não gosto de ler primeiro para depois sair conversando com você e relendo. Eu sempre com a minha amadinha, nós lemos ao vivo. Na sua frente, sem medo de falar coisa errada, porque nós acreditamos que o Espírito do Pai verdadeiramente nos instrui. Pô, peraí. Eu não gosto de ler, não gosto de estudar, eu abro aqui e vou falando o que vem na telha, né? E aí o Espírito do Pai que se vira para me dar revelação. Que negócio é esse? Você não estuda, não conhece, não pesquisa a história? Por que não? Que desdém é esse? Que espírito é esse que não te deu revelação de que Ageu está em Jerusalém, de que o rei Dário não é rei da Babilônia? Quer dizer, só falou até agora só asneira. Que espírito é esse? Que pai é esse? Pai da mentira. Esse é o espírito do pai da mentira, tá, Rubens? Porque você só falou mentira. Tirou do contexto, acusou pessoas, né? Porque a tua acusação já foi horrível. Eu estou acusando, mas estou provando. Você não provou nada, é só ideias, né? Mas enfim, as pessoas que quiserem advogar um sujeito mentiroso se fazem como ele, mentiroso. Advogado do diabo, na minha opinião, é advogado da mentira, é advogado do pai da mentira. Então, Rubens, você é um mentiroso, você está enganando o seu povo e manipulando, né? E este espírito que lhe deu revelação é o espírito do engano. Infelizmente é o espírito que rege a tua vida. Mas eu vou correr aqui em outro trecho, porque aqui ele vai começar a chorar e vai fazer um teatrinho, vai se emocionar pelo espírito da mentira que está lhe ajudando. E eu vou colocar em outro texto aqui onde ele fala outros absurdos piores do que esse aqui de Ageu, que ele não sabe nada de Ageu, não deveria nem ter feito um vídeo. Mas enfim, né, para fazer DVD e vender para quem não conhece de Bíblia e de história, serve. A coisa está indo boa, não precisa nem trabalhar. Mas vou correr um pouquinho aqui para ver uma outra ideia dele que é tosca, medonha, medíocre e mentirosa. Bom, eu já corri aqui, né, só para ele confirmar aquilo que eu já disse, que ele afirma que o Ageu está na Babilônia. Ele vai falar isso aqui agora. Testifiquem você, acompanhe o vídeo dele aí, né? E aproveite para ajudar ele, porque o vídeo é monetizado, ele ganha dinheiro quando você assiste. Acompanhe esse pedaço onde ele vai falar sobre Ageu. Só recapitulando aqui para a gente começar. O período de Ageu, você vai ver que é no ano do reino do rei Dário, ou Dario, ou seja, Ageu estava na Babilônia, prestes a voltar do exílio, prestes a voltar do cativeiro para Jerusalém. Bom, já disse, Ageu está há 17 anos em Jerusalém, no mínimo. Só quem é muito louco para afirmar um negócio desse e enganar e manipular o povo, né? Aí o líder fala, mas a Bíblia está errada, a história está errada, os babilônios, está todo mundo errado. Mas ele, por causa da dedução de que o contar dos tempos é a partir do segundo ano do rei Dário, eu já disse e repito, só contava-se a partir do ano do rei Dário, do rei persa, que não é nem rei babilônico, porque eles não tinham um rei em Jerusalém, um rei Israel, para contar a partir do rei deles. Então contaram a partir daquele rei, que era o reinado que os haviam liberto, né, dado libertação da Babilônia. Só por esse motivo, por não haver rei em Judá. Mas, infelizmente, né, a pessoa não se informa e fica falando asneira na internet, aí, manipulando as pessoas. Aí não dá, né, velho? Aí não tem como. A pessoa ainda quer que eu pego leve com um sujeito mentiroso desse daí. Mas eu vou correr para outro trecho aqui, que esse aqui já bateu. Ele fala mais duas coisas interessantes mais adiante. Eu quero correr aqui. Vamos lá. Bom, já corri aqui aos 12h36, onde a dona Elaine ela vai ler a
a escritura e o Rubens vai falar um pouco sobre Zorobabel. Creia você, olha o que o cara vai afirmar. Escuta aí. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Criador, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel. Olha, veja bem, a situação do tempo e espaço. Tempo, ano tal, do tal, do tal. Não faz muita diferença. Local, faz diferença. Babilônia, o povo estava lá. Era ano de domínio do rei Dário. Tá certo? A palavra do Criador pela boca do seu vidente. Não confunda com o profeta que está aí hoje, porque profeta na nova aliança é quem fala. Profetizar é falar. Vidência não existe mais desde João Batista. Segue-se o anúncio do rei, os profetas e a lei duraram até ali. Os videntes e a lei duraram até ali. Bom, é uma pausa aqui para falar sobre profetas, evidências e profecias, né? Que ele fala que o último foi João Batista, que morreu enquanto Jesus estava vivo. Jesus estava ainda em seu ministério quando João Batista foi decapitado. E ele diz que João foi o último vidente, né? Não existe nenhuma evidência, nenhum relato de evidência assim de João na Bíblia, né? Não existe, embora ele seja um profeta. Mas enfim, o Rubens faz uma confusão. A profecia que diz que João foi o último profeta, não fala que ele foi o último a profetizar, fala que ele foi o último a profetizar acerca do Messias, tá? É diferente, o último a falar acerca da vinda do Messias. Por quê? Porque o Messias já veio, então ninguém mais fala acerca da vinda, da primeira vinda dele, não. Acabou, como é que eu vou falar que ele vai vir? Já veio há 2000 anos. Então o Rubens confunde isso dizendo que não existe mais visões. Então vou colocar alguns textos aqui do Evangelho, né, da Bíblia, o qual ele chama de lixo, o qual ele diz que ele tem a verdade a Bíblia mente, a Escritura mente, e está tudo manipulado, e eu sou uma pessoa muito safada para pegar algo manipulado e usar do que é manipulado e tirar só aquilo que lhe agrada. Então vou pegar e mostrar que existem vários textos nos quais os apóstolos e os discípulos tiveram visões, revelações e tiveram profecias após João Batista. E o Rubens ele pula esse trecho, né? Até porque os ouvintes dele não leem, e se leem já desconsideram, afinal o líder disse que aquilo lá está manipulado, né? Não provou nada, mas o líder é que manda nessas ocasiões. Vamos ler aqui. Eu já abri um texto em Atos 21, para falar de um profeta chamado Ágabo, né? E também de profetisas, né? Se você pegar o termo no grego, né? O grego não serve. O cara acha que a Bíblia dele caiu do céu. Nossas Bíblias passaram pelo grego, pelo latim, chegou na língua portuguesa, tá? Então os termos profetizar aqui não tem nada a ver com falar, é profecia mesmo. Então tinha, aqui no verso 9, o tal do Felipe tinha 4 filhas, né? 4 donzelas que profetizavam. Enfim, alguns dias depois, no verso 10 diz assim, alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo, profeta? Como se João Batista já estava morto há, sei lá, uns 20, 30 anos deste evento aqui, né? Está em Atos 21. Atos 21, Paulo já está na segunda ida a Jerusalém, cerca de 25 anos após a morte e ressurreição de Jesus. João Batista já estava morto no mínimo, há 25 anos neste evento. Então o profeta Ágabo, ele diz assim: e chegou perto de nós e pegou o cinto de Paulo. Olha o que ele vai fazer. Ele pega o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz, em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Outro texto diz: nas mãos dos gentios. Enfim, a profecia é essa. Ágabo teve uma revelação, uma visão. Vou pegar uma outra revelação e visão aqui de Ananias. E o texto está em Atos 9, a partir do verso 10, tá? Em Damasco morava um seguidor de Jesus, em outras versões um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão, né? Ô Rubens, visão, cara, já faz muitos anos também após a morte de João Batista. E nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure por um homem chamado Saulo, que é da cidade de Tarso. E ele estará ou está orando. E teve uma visão. Quem? O Paulo. Deu uma visão a Paulo e nela apareceu um homem chamado Ananias. Ou seja, já mostrei você a Paulo, e você entrava e colocava as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse voltar a ver, porque Paulo estava cego até então. Ananias prossegue aqui sua conversa, só quem nunca leu Bíblia é capaz de falar que não há visão e revelação na Bíblia. Tem vários textos, tá, gente? Vou ler aqui um texto de Pedro,
que está em Atos 10, vou ler a partir do verso 9. Mas leia Atos 10 e comprove lá que Pedro tem uma visão e uma revelação e uma voz fala com ele. Mas enfim, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Eram alguns homens que foram enviados por Cornélio para falar com Pedro. Mas antes que eles chegassem, Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão, Dr. Rubens, tá? Visão, que você fala que não tem mais vidência, ninguém pode ver mais nada porque você é o dono da verdade que estava oculta e revelada agora aos neófitos, aqueles que não leem e não conhecem nada. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas e animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz, olha a voz, não é nem só visão, mas voz também, que dizia: Pedro, levanta, mata e come. Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor, porque nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo a ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Olha só o que Pedro fala. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Visão, gente, tá? Então, Cornélio também, que está falando aqui, teve uma visão de um anjo, aliás, uma visita de um anjo. Então, leiam o Evangelho, leiam as cartas, né? Principalmente os Atos dos Apóstolos, onde mostra que Paulo teve outra visão também de um varão que veio a ele e disse para ele ir à Macedônia, e também teve a visita de um anjo quando ele estava em um naufrágio. É tanta coisa, mas o pessoal não lê, não se informa. Aí aparece um mulólogo, né? Eu chamei de... inventou a mulologia, cara. Isso é um mulólogo, meu Deus. Não dá, não tem como não adjetivar um sujeito mentiroso que coloca a Bíblia em total descrédito, né? Com uma cara de pau, sem fundamento, com os argumentos dos piores que existe. Está manipulado. Está manipulado, mas e aí? Quem me garante que o manipulador não é você, Dr. Rubens? Você é o manipulador. E só quem quer ser muito gado, muito cego, não enxerga isso. Tem visão, tá? Vamos pegar mais um trecho aqui de outra fala dele, porque ele fala algo sobre o hebraico. Um cara que não conhece nada de hebraico, ele vai falar sobre o hebraico aqui de forma patética, absurda, ridícula. Ah, mas antes de mais nada, eu quero colocar um trecho aqui onde ele explica quem são os profetas, né? Que a Bíblia é quem engana, não é ele quem engana não, né? É a Bíblia, vamos ver aqui. Na Bíblia tá tudo confundido para você achar que tudo é a mesma coisa, mas não é. Hoje o profeta é a minha amadinha, sou eu, é você, somos nós que falamos o que nós temos aqui na Escritura. Para as pessoas que não conhecem, esses são os profetas. Falou tudo, né? Você é profeta, os teus, né? Você, amadinha, são profetas. E as pessoas que te acompanham são profetas para profetizar para as pessoas que não conhecem. Só para quem não conhece, viu, Rubens? Porque conhece o mínimo de história aí, não cai na tua ladainha. Quem engana não é a Bíblia não, meu caro. Quem engana é você. Você é o enganador, o intérprete do século XXI, que está falando um monte de asneira. Mas eu vou correr aqui, foi só um parênteses aqui para a gente ver quem ele considera profeta, né? E desconsidera Ágabo, desconsidera Pedro, desconsidera Paulo, desconsidera as pessoas que tiveram visões e revelações. Mas ele é o profetinha de Araque do século XXI. Vamos lá, vamos acompanhar ele falando sobre Zorobabel. Vamos acompanhar? Vamos. Veio a palavra do Criador pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, né? Zorobabel. Filho de... Tá blasfemado, viu, amado? Babel é confusão. Bel é o pai de Baal. Zorobabel certamente não é o nome verdadeiro dele. Certamente. Mas saiba só disso e vamos em frente. Saiba só disso e vamos em frente, até porque eu não vou provar nada pra vocês. Eu falo, tá falado, vocês são gados, né? Quem me ouve é gado, ouviu, acolheu. Depois você vai lá no canal do Duda e nos demais aí que denunciou o Rubens e papagaio, que Zorobabel tá blasfemado. Por quê? Porque o líder falou, tá falado, sabe tudo de hebraico, o cara conhece muito. Então eu vou abrir aqui um texto, ou melhor, um documento de texto, onde traz o nome em hebraico do tal do Zerubabel. O fonema em hebraico é Zerubabel e não Zorobabel.
Ah, mas está blasfemado, zerou, não interessa. Ele falou que Babel não pode estar. Essa é a palavra dele. Babel significa confusão. Então este príncipe de Jerusalém, né, de Judá, tem o nome de Zerubabel. Como ele tem Babel é confusão. Mas ele nem sabe que esse camarada nasceu na Babilônia, recebeu um nome babilônico e não tem problema nenhum. O caráter dele não é definido pelo seu nome, né, como alguns pateticamente afirmam. O nome dele é Zerubabel com Babel. Então, Rubens, próxima vez você abre um dicionário, prova um pouquinho, o mínimo aí das suas falácias, das suas afirmações. Quem está blasfemando de fato é você, né, meu cara? Então, mas você pode blasfemar, afinal, como você disse, você é profeta para aqueles que não conhecem nada. É isso que você é. Bom, o vídeo ficou um pouquinho extenso, não quero passar aqui de 30 minutos, 25 ou 30 minutos, foi o meu propósito. Quem sabe eu analiso as outras partes que o Criador é testemunha, de qual eu não assisti, não tive nem condições de clicar, né, porque assistir 20 minutos de um vídeo do Rubens sem o intento de refutar, de mostrar o quanto ele está enganando, assistir por assistir é masoquismo, e eu não sou masoquista para ficar assistindo todos os vídeos do Rubens. E o próximo que eu assistir eu vou tentar comentar um pouco em cima, né? Eu já tô vendo aqui que o vídeo 2 tem 30 minutos, 30 e tantos minutos, cara. É brincadeira, eu vou ter que assistir 30 e tantos minutos para refutar a asneira, para que pessoas neófitas, como ele disse, quem não conhece nada, tenham a oportunidade de ouvir alguém que contesta as mentiras do Rubens e analisar e ver se realmente ele não é um manipulador, um farsário, assim como ele diz no começo, né? Se ele não está criando um sistema que manipula e que tira texto do contexto. Então aqueles que assistiram esse vídeo são testemunhas de que eles não sabem quem é Ageu, não sabem o contexto histórico, não sabem a ocasião, os propósitos. Não, ele tendenciou e até disse no começo, Ageu não está dizendo para Zorobabel, está dizendo para nós nos dias de hoje. Poxa, velho, quase 600 anos antes do Messias, mais de 2.500 anos atrás, Zerubabel, aliás Ageu, estaria falando para você, né? Um livro daquele para aquela época, para aquela ocasião, para aquela circunstância. Brincadeira, né? Quando o cara quer usar da escritura pro benefício dele, para fazer as suas mulologias, serve o livro de Ageu, serve tudo. Aí quando não serve, quando não corrobora, foi adulterado, foi feito uma safadeza aí por parte de um sistema. Tá bom, quem faz isso é um sistema safado, né? E nós estamos vendo quem é o sistema safado que manipula as pessoas e deturpa a escritura. Falou? Até o próximo vídeo. E tô aí para debater um hangout. Espero que o Rubens queira debater esses assuntos com quem conhece um pouco de Bíblia e não com pessoas que ele vê que são infantis. Aí ele vai, vem aqui no hangout comigo. Mas ele mesmo não aceita, embora eu não tenha o menor desejo de sentar em um hangout com o Rubens, a não ser para refutar suas ideias. Tá certo? Um abraço, gente boa. Até o próximo vídeo. Valeu.